bem-vindos à diarreia cinematográfica, onde o filme é tão pútrido que fede a diarreia. Aqui vamos analisar uma trecheira com T maiúsculo, onde o filme tem baixíssimo orçamento e os atores, se alguma vez interpretaram na vida antes, eles fazem parecer que não nesse filme. E o diretor nunca teve uma aula sequer na vida sobre cinema, mas que não serviu de barreira para realizar seus próprios filmes. E o filme da vez é O Invasor Galáctico. Filme de 1985 dirigido por Don Doller, nascido em Baltimore, nos Estados Unidos, em 1946. Entusiasta em cinema e ficção científica graças a sua mãe, que comprou um projetor de filmes para ele quando criança, o que o fez instalar a inspiração de que o cinema era sua área. Apesar do entusiasmo, levaria um tempo para ele começar a atuar no ramo dos seus sonhos. Começou a trabalhar criando uma revista que era derivado da revista Mad chamada Wild para o movimento Underground Comics, um movimento artístico que procurava contornar a censura do Código dos Quadrinhos, que pregava moral e bons costumes nas histórias, proibindo violência, erotismo e qualquer coisa considerada de mau gosto nas grandes editoras. Aqui, eles abordavam exatamente o que a censura cortava, publicando por conta própria suas revistinhas. Nessa área, Don Doller atuou até criar a Cinemagic, uma revista dedicada ao mundo do cinema para cineastas amadores. Nela, era ilustrada como se realizavam efeitos especiais e algumas roupas para monstros ou robôs. Seu conteúdo teria inspirado o início de carreira de alguns diretores de cinema, o mais notório entre eles J.J. Abrams. E foi durante esse período como produtor da revista que Don Doller aprenderia por conta própria como fazer efeitos e outras coisas básicas da cinematografia, entrando de cabeça para produzir seu primeiro filme, The Alien Factor, em 1978. Don Doller made the picture. It's called Alien Factor and it's being released right now all over town. Don Doller does the same kind of special effects that you see in movies like King Kong, Close Encounters of the Third Kind, and Star Wars, only he does it at a much smaller budget. E bota baixo orçamento nisso, pois esse filme aqui é o mais conhecido do diretor e considerado sua obra-prima, se é que esse é o termo que eu posso utilizar. Então, vamos direto ao filme. Iniciamos com o clichê mais clássico de filmes onde extraterrestres fazem visitas inesperadas ao nosso planeta. Um aparente cometa cai no interior dos Estados Unidos, no que é provavelmente a única sequência de efeito especial decente do filme. Obviamente, o estrondo da explosão atrai a atenção de David, um garoto que testemunha o evento e chama o seu professor do ensino médio que estuda ufologia como hobby para ver o local de impacto. I think it might be a meteor. Where are you at? Where did this happen? Right outside of Harleyville, the town I live in. Yeah, that's about 5 hours from here. I know, but I really think this is something worth checking out. Okay, stay by the side of the road near the field. I'll, give me time to make a few phone calls. I can be there about 6 hours from now, okay? Don't worry, I'll wait for you. Great. 6 horas? O impacto acabou de ocorrer e você está disposto a ficar esperando ele aí parado esse tempo todo, em vez de ver logo o local de impacto? Isso que eu chamo de alguém com autocontrole e entusiasmo. Horas depois, em alguma casa nas proximidades, alguém está intrudindo nessa casa com a mesma delicadeza de um elefante. Se teme um intruso no porão, por que caceta está levando a mulher junto? Não seria melhor deixar lá em cima? Ou melhor ainda, trancar a porta do porão e
chamar a polícia? Que é isso? Estão sendo atacados pelo monstro do pântano? Eu achei que era um filme sobre visita alienígena e não de terror sanguinolento. E o casal é morto pela alienígena devido à força da burrice. Enquanto isso, conhecemos uma família muito unida. Late? Late for what? Huh? You heard what I said. What the hell are you late for? I'm gonna be late for the prom. E também muito oriçada. Don't you get snotty with me, girl. Now, where the hell are you going? It's none of your business where I'm going. Yeah? As long as you're in this house, it's my business. Onde o pai é controlador. E também muito execrável. You're gonna meet that Michael Smith kid. I told you before, his old man's a jerk. And I don't want you to have nothing to do with that family. Oh, just because you tried to cheat Michael's father out of some money and didn't get away with it, he's a jerk, huh? Well, you're the jerk and everyone knows it. Carol, please. Oh, Mom, everybody knows Dad's a liar and a cheat. Not to mention a drunken bum. Lapada vem, lapada filha. Eu também sou um motivo, também quero arregaçar. Get off me! Joe, she didn't mean what she said. You know she didn't mean it. Michael's a nice young man and you upset her by what you said. Sim, Joe, o pai, por causa de uma aguinha na cara, tá disposto a puxar a arma na filha. Com um temperamento curto desses, estou surpreso que a filha chegou viva aos 25 anos com esse histórico de desentendimentos. A filha Carol foge do seu pai doido de pedra mata dentro, enquanto o monstro do pântano, quero dizer, o alienígena, está perambulando perdido e o pai o encontra. My God, what's that? Isso que é uma representação fidedigna da humanidade. Encontro diferente, atira primeiro e pergunta depois. Will you look at that? Boy, ain't that something? Pa, what is that thing? And what kind of man was that? Don't think it was any kind of man, JJ. But it don't matter. This thing here could be worth a lot of money. Cacilda! Esse filme realmente vai pintar o estereótipo manjado que caipira do interior é um tapado ignorante, além de ser ganancioso da peste. A filha encontra o namorado Michael Smith e conta como o pai está bullyingando ela com a arma para não se encontrar mais com ele. Fulo da vida, ele resolve confrontá-la em sua casa bem quando o pai chega com a esfera alienígena e ficam todos sabendo do estranho objeto. O pai manda o Michael pastar e começa a arranjar potenciais compradores da esfera. Mas eu quero ver mesmo é convencer com a história de como encontrou um alienígena que deixou cair este objeto que supostamente valeria fortunas, visto que é uma mini churrasqueira do Marcolino Pereira? Mas apesar da curiosidade, não é isso que atiça a curiosidade do cliente. You say this thing's worth a lot of money, and you're probably right. But you know what, Joe? This green man would be worth one hell of a lot more money if we got it to the right people. I never gave that a thought. Com essa cabeça oca? É claro que não. Blow a hole through him. No. We gotta get this thing alive. Now look, I know certain parties in the city that would pay big bucks if we could get to this thing before the government boys do. É agoniantemente impressionante como todo mundo nessa história até então só pensa no alienígena e sua esfera como mercadorias para tirar fortuna e não como potencial descoberta que vai alterar o curso da humanidade. Porém, não tem como vender esfera alguma, pois o alienígena recupera seu objeto e dá-o fora. Joe e seus potenciais compradores vão ao bar local para recrutar gente para caçar algo que eles não revelam o que é, mas que vale muita grana.
E com essa promessa vaga de dinheiro fácil, por incrível que pareça, conseguem 6 cabeças para a caçada pro dia seguinte. Durante essa trama toda, finalmente o professor chamado pela testemunha do cometa chega e David cumpre a palavra de esperar por ele 6 horas fazendo nada. Depois, passaram o dia todo procurando o ponto de impacto do cometa, mas nada encontram. Imagina qual a reação do professor ao saber que desperdiçou quase 6 horas viajando para aí, para depois gastar mais um dia inteiro de vida buscando o ponto de impacto do objeto misterioso e nada encontrando. You don't think I was lying, do you? I mean, I know this thing came down around here. David, I believe you all the way. It's just that we've got to find some fragments, if there are any. Well, I don't know about you, but I'm hungry. Let's say we head into town and get something to eat. Deve ser o profê mais gente fina que já vi. O grupo de busca se reúne para caçar algo que eles nem sabem ainda o que é. I know what I'm saying. I know it sounds crazy. But I'm telling you, there's something out there and it ain't human. If we can bring it in alive, we're all going to be rich. Just hold on a minute. I know Custer and Montague ain't the most reliable men in town. But I do know they ain't crazy enough to drag us out here for nothing. You're damn right. O cara meteu promessa de muito dinheiro de maneira fácil para caçar algo do outro mundo que você nem sequer sabe como se parece. Não sei você, mas não importa quem me contasse essa história, estaria indo embora e chamando um médico para botar uma camisa de força nesse cara, ou então chamar a polícia para falar que ele está armando algum golpe. Infelizmente, todos eles topam fazer a caçada ao alienígena desconhecido à noite. Ainda tem essa. Por alguma razão, acho que a melhor hora para fazer caçada é quando você não consegue enxergar droga nenhuma na floresta que não tem luz alguma. É de uma incoerência inexplicável que só faria sentido se todos eles fossem vampiros, o que não é o caso. O professor e David almoçam no bar e ficam sabendo da caçada organizada na floresta e partem para lá para tentar encontrar o tal alienígena. E devo dizer que essa sequência toda é exatamente o que esperaria de uma caçada noturna. Não dá para ver quase nada. E não sei se considero isso algo negativo ou positivo pro filme, pois enquanto a retratação da escuridão natural é relativamente realista e evita aquelas falsas noites onde filmam de dia e tá com filtro para fingir que é noite, algo comum até em filmes de grande orçamento, eu devo dizer que é necessário conseguir enxergar alguma coisa para entender minimamente o que está acontecendo. Mas a verdade é que sabemos que é assim porque o filme tem um orçamento minúsculo. Segundo os amigos do diretor, o orçamento dos seus filmes nunca passaram dos $40 mil. Então, é fácil compreender a falta de equipamento para gravações noturnas. Manos às mãos do destino que o diga. O alienígena é encurralado e ele é forçado a revidar. God, it shot him. Meu Deus, como deixaram você atuar? Enquanto o tiroteio come a solta entre os caçadores e o alienígena, onde sua arma dispara rojão de festa, o professor e David encontram eles na floresta trocando tiros. Frank Custer. It's bad news, that guy. Oh, great. The biggest scientific event in the entire history of the world is being lassoed by a bunch of rednecks. Bom saber que o filme está ciente da situação pitoresca apresentada. This green man's going to bring us in a ton of money. Yeah, Frank, but what are you going to do about the dead bodies? Oh, we just can't leave him laying out there. We ain't, JJ, we ain't. We're going to take this bird back to Joe's place and lock him up good and tight. And then we'll come back and bury those men proper.
O bicho é preso na garagem enquanto a família protesta contra os maus tratos ao Homem Verde, o qual Joe novamente manda todos irem pastar e brinca com a nova arma alienígena. No amanhecer do dia seguinte, o professor e David se infiltram na casa para resgatar o alienígena. Eles desamarram o ser e descobrem que o bicho não é nada agressivo, uma contradição à primeira aparição dele, que matou 2 pessoas num ataque surpresa, e não foi como forma de autodefesa. Sem forma de sair furtivamente, pois o pessoal está para voltar na garagem, eles escapam na cara dura à vista de todos e inicia-se uma perseguição. Mais curioso é pensar que o ET acompanha eles no plano de fuga como se o inglês fosse sua língua nativa. Na correria, a filha se simpatiza com o ET e simplesmente pega a arma e a esfera alienígena e corre para entregá-los ao Homem Verde e dá-o fora de lá. Curioso é saber como ela consegue o encontrar, mas não os caçadores. Dr. Tracy, no! Esse moleque deve estar deprimido, só pode, mas só estamos sabendo agora pela falta de entonação na voz. Uau! E com direito à pose James Bondiana! Ele deve ser um agente 00 da divisão interplanetária. É uma pena que a piada dele ser um 007 de outro mundo durou apenas 10 segundos e poderia ter durado muito mais se esse alien não ficasse esperando o véi pegar a arma e disparar nele como se estivesse num jogo de RPG em turnos. Mas o ET não morreu, apenas ficou ferido. Enquanto isso, David e Carol encontram a família do Joe e os convencem a ajudá-los a recuperar o equipamento do ET, na esperança que os deixe em paz de vez e não tenha que morrer mais ninguém. A família se infiltra para pegar a arma e esfera alienígenas de volta numa missão digna de Splinter Cell, e debaixo de nariz de Joe conseguem. E como a única referência possível para procurar o alien nessa floresta seria o local aproximado da queda do cometa, eles vão para lá na esperança de trombar com ele no caminho. Nem preciso dizer que Joe fica revoltado em descobrir que está sem as armas alienígenas e parte atrás deles com sua característica espingarda. E por incrível que pareça, apesar da idade avançada de ser cachaceiro por natureza, consegue alcançá-los. Eita, calma! Reage como se tivesse quase escorregado num precipício alto pra cacete. Joe obriga ele a soltar os equipamentos alienígenas e vai pegá-los, até que o alienígena aparece. Coitado do garoto, tão deprimido pela morte do professor que nem consegue mais reagir direito à morte, mesmo que de um alienígena que tanto se esforçou para proteger. Cansado dos abusos de Joe, Michael Smith parte para a briga. Que o velho ia brigar feio, que ia doer de assistir, já era esperado. Mas o rapaz brigar tão feio quanto ele é vergonhoso demais. Não, mais vergonhoso ainda é um rapaz jovem estar perdendo a briga para um coroa cachaceiro. Pior é a família ficar olhando isso tudo e não fazer nada. Não, aí é demais para engolir. Chega! Alguém faça alguma coisa! Isso aí, senhora! Mostra pra eles como é que se põe abaixo um valentão!
descobrimos que realmente tem um precipício invisível no meio da floresta, a esposa do Vey é uma kryptoniana infiltrada na Terra, capaz de te arremessar dezenas de metros de distância com um leve toque. E nesse filme não há final feliz. Joe morreu, mas também o ET. E apropriadamente, o filme acaba com uma musiquinha triste. Triste mesmo é saber que o ET morreu, mas nunca explicaram aquela vez que matou 2 pessoas na surpresa e em nada se encaixou na trama, pois ninguém nunca referenciou aquele evento e isso torna difícil para o público simpatizar com a morte supostamente trágica do C, que só queria voltar para casa de alguma forma, mas encontrou hostilidade humana. O Invasor Galáctico é um exemplo clássico de como funciona filmes de baixo orçamento. Atores de 7ª categoria, roteiros com furos de lógica, com alienígena incapaz de emitir um som, mas que entende inglês quando foi resgatado por pessoas e segue instruções sem dificuldade alguma. Sem falar que ele não perdeu aquela arminha que desmaiou um cara e que poderia ter usado aí para nocautear o velho e evitar esse final doideira total. A falta de grana é tanta que nem tem orçamento para reproduzir o local de queda da suposta nave do alienígena e nunca encontram na trama apenas para contornar o problema. Também sofre de edição questionável, vide esse final antológico que provavelmente é a única coisa 100% memorável dessa tralha, além do filme todo ser feio com ambientações sem graça. Sim, o filme se passa no interiorzão, mas todo local parece igual nessa floresta toda e fica a impressão de que eles estão passando nos mesmos lugares várias vezes. A única coisa que parece profissional mesmo é a trilha sonora, que não é ruim, mas também não é flor que se cheire, mas pelo menos cumpre seu papel. E o interessante é que esse filme, apesar de ser de baixíssimo orçamento e obviamente não ter feito sucesso, esse e outros filmes de Don Doller foram transmitidos na televisão e teve uma distribuição a nível internacional, ainda que obviamente sem grandes repercussões na mídia. E a divulgação na televisão era feita em um programa que explicava bastidores de cinema de baixo orçamento, apresentado por Richard Diesel, que por ser amigo de Don Doller, participou de alguns filmes dele, no caso aqui como professor. Provavelmente essa relação de amizade permitiu que seus filmes tivessem um pouco mais de notoriedade que o filme trash de qualidade similar, como o próprio Manos The Hands of Fate. Have you ever had anything like this happen to you before? No. Do you think you'd like to be a green, slimy leopard man or a leopard woman in a movie? No. Even if they paid you a lot of money? No. Okay. E dá para ver por que havia uma falta de entusiasmo no elenco nas atuações do filme. Don Doller continuou fazendo filmes de categoria Z de baixíssimo orçamento até seu falecimento em 2006, aos 60 anos de idade devido ao câncer. E apesar de não ter atingido a fama internacional, pelo menos morreu fazendo aquilo que gostava, o que é mais importante de tudo. Sim, os filmes são ruins, mas devemos reconhecer que mesmo nas suas piores obras, dá para ver ainda na timidez da sua voz que adorava o que fazia. The trick is to blend all this in with the real ground. And of course we had snow, which is why this is painted white. We stuck these little trees in to blend in with real trees in the background and to keep both things in very sharp focus like it was in the film clip. Se alguém quiser saber mais sobre sua trajetória, procure o documentário chamado Blood, Boobs and Beast, que traduzindo significa sangue, seios e besta. Palavras que seriam as coisas obrigatórias para as locadoras aceitarem vender seu filme de terror. Uma obrigatoriedade que o diretor precisou enfrentar nas produções posteriores do gênero.
E essa é a lição que eu continuo batendo a tecla. Se você é feliz com o que você faz, mesmo que não atinja a fama com isso, então, por favor, continue nele, pois se isso o mantém motivado a acordar todo dia animado com a vida, isso é o mais importante, não importando o rumo profissional que você vá tomar na vida. Siga em frente nele e boa sorte! Até a próxima!